Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Exaltado seja a tua santidade, Espírito Santo. Deus, nessa tarde eu te convido mais uma vez a estar comigo, Deus. Nessa tarde, juntamente com os meus irmãos que irão entrar nessa live, pedindo a tua presença, Senhor, porque é importantíssima, Deus. Pedindo, Deus, que o Senhor venha nos usar, nos capacitar, colocar aquilo que o Senhor quer que falemos nessa tarde. Deus abençoa cada pessoa, aleluia, que está aqui. Cada pessoa que vai compartilhar essa live. Cada pessoa que vai entrar, aleluia, glória a Deus. Pai, nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos, Espírito Santo, aleluia, da potência que tem o Teu nome, Deus. Eu te glorifico nessa tarde por tudo que és, por tudo que tem feito, aleluia, por tudo que ainda vai fazer no meio de nós. Pai, Tu és a essência, Tu és aquilo que nos motiva, aquilo que nos alimenta. Tu és, aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. Aquele que nos dá o fôlego, aquele que nos dá, aleluia, louvado e engrandecido seja Deus, a alegria de viver. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito de Deus, eu te convido, Pai, a estar comigo, conosco, nesse exato momento. Porque sem Ti nada seremos, nada faremos. Oi, Rafaela Paz, seja bem-vinda, tá, meu amor? Aleluias. Deus, Tu és a primazia, Tu és o nosso refrigério, aleluia. Tu és o nosso refrigério, Deus. A sala do trono, quero ver Tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Rafaela, nós precisamos dele todos os dias da nossa vida. Oh, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma breve oração, Vamos convidar Jesus a estar conosco, a falar através das nossas bocas. Pedir para Jesus abrir a nossa mente, o nosso coração para o que Ele vai falar nessa tarde, porque algo nessa tarde Deus preparou para a minha vida e para a tua vida. Então nessa tarde eu convido você a fechar seus olhos aí onde você está e a falar com Deus nesse exato momento. Deus, estamos aqui mais uma vez, Pai, para falar de Ti, para ser alimentado por Ti, porque, Senhor, nossa força, ela vem de Ti. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem o Senhor, nada podemos realizar. Mas em Ti somos mais que vencedores. Em Ti somos fortificados. Em Ti somos levantados todos os dias. E quando estamos sem força, é o Senhor que nos renova. E quando estamos, aleluia, sem fôlego, o Senhor põe o fôlego em nós novamente. Porque a Tua palavra diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Que a oração de um justo, ela sara o doente. E nessa tarde, se houver alguém, Pai, enfermo, seja da alma, seja doença física,
Que o Senhor venha tocar nessa alma agora. Que o Senhor venha jogar por terra toda mazela, toda intriga, toda inveja, toda contenda, toda divisão. Que nessa tarde o Senhor venha, meu Pai, reinar mais uma vez. Que nessa tarde o Senhor venha ser o centro. O Senhor venha ser, aleluia, o fluxo. Que o Senhor venha fluir no meio de nós. Que venha haver a manifestação do Teu Espírito. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer através da minha vida. Em nome de Jesus, Deus. Toma cada vida que já entrou. Eu convido o Senhor a ministrar em nossos corações aquilo que nós não estamos sabendo tratar. Eu peço que nessa tarde o Senhor venha nos ensinar, meu Deus, a sair das situações complicadas. Nessa tarde, Espírito Santo, eu te convido, aleluias, a falar dentro dos nossos corações aquilo que nós não estamos entendendo. Quantos de nós temos chorado? Quantos de nós temos clamado a Ti pedindo, Senhor, uma solução? E eu te peço nessa tarde, Deus, fala conosco. Fala conosco, Jesus querido. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, Adriano, Cristina, Michele Alves, Ednilton Fortunato, Maria Augusta, a Michele, a Rafaela, a Diaconisa Lidiane. Adriano, boa tarde. Aleluias. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que despertar a estar sempre no altar do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo onde nós temos que gastar os nossos joelhos em oração, em petições, em súplicas. Nós estamos vivendo num tempo em que somos atacados de dia e de noite. Nós estamos vivendo num tempo, aleluia, onde poucos sorriam e muitos choram. Nós estamos vivendo num tempo, aleluia, em que a dor tem tomado mais espaço do que a alegria, do que a paz. Nós estamos vivendo num tempo onde estamos encurralados e não temos tido muito espaço para voar. Mas a palavra de conforto que Deus colocou no meu coração nessa tarde para mim e para você é que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Hoje você pode estar vivendo um tempo onde você chora mais do que sorri, do que está alegre. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde tudo que é bom tem ficado mais curto. Mas o que me alegra é que o Senhor não esqueceu de nós. Que o Senhor percebe. O Senhor percebe quando você está cabisbaixo. O Senhor percebe quando você está entristecido. O Senhor percebe quando você está desanimado. O mundo pode até tentar nos sufocar, mas não vai conseguir. Nós temos visto pessoas, países, Cristiana Lopes, a paz do Senhor, onde as pessoas estão gritando com socorro apenas com os olhos, onde pessoas estão gemendo e sem poder fazer nenhum ruído. Mas eu glorifico o nome do Senhor por não estarmos só,
visto pessoas me pedindo oração, dizendo: irmã Ju, está acontecendo isso no meu lar, está acontecendo isso na minha casa, está acontecendo isso no meu casamento. Irmã Jude, me ajude em oração. Irmã Jude, eu estou sufocando. Irmã Jude, eu não aguento. Irmã Jude, está doendo. Mas eu quero te dizer: clame a Deus, busque a face do poderoso, porque Ele não nos abandona. A situação quer fazer com que nós achemos que Deus nos abandonou. A angústia quer fazer com que nós pensemos que Deus não nos escuta. A adversidade quer fazer com que nós esqueçamos que tem um Deus que olha por nós. Enquanto você dorme, o Espírito Santo vela o teu sono. Quando você sai de sua casa para trabalhar ou para fazer algum tipo de coisa, os anjos do Senhor te acompanham, significando que você tem valor para Jesus, que Ele se importa com você, que o mundo pode até virar as costas, que os seus amigos podem até te abandonar, mas Jesus não abandona. Jesus é aquele que te agarra nessa tarde, te abraça e te diz: eu sou contigo, eu te ajudarei. Se aliance com Deus, querido. Se agarre com o Espírito Santo de Deus, entendendo que só Ele tem poder, entendendo que só Ele pode mexer com as tuas estruturas. Senhor, se você está sendo afligido, se você está sendo humilhado, se você está sendo, aleluia, glória a Deus, alabachúria na canturique galaia.
Se você está vivendo um tempo de choro, glorifique o nome do Senhor. Aprenda a suportar a dor. Aprenda a suportar as aflições com Cristo e de Cristo. Porque da mesma forma que você está sendo afligido, Jesus também foi. Da mesma forma que você foi humilhado, Jesus também foi. Da mesma forma que você foi rejeitado, Jesus também foi. Da mesma forma que você foi injustiçado, Jesus também foi. Mas o Senhor nos dá uma lição em 1 Pedro 4:12, dizendo: não estranheis. Não estranheis a ardente prova. Pode estar doendo, querido. Pode estar sufocante. Pode estar, aleluia, glória a Deus, te deixando, aleluia, angustiado. Mas entenda que Cristo, Ele sana, Ele sara, Ele liberta, Ele cura, Ele guarda, Ele vela, porque Ele é Deus. Ele é poderoso. E eu não posso mencionar a grandeza de Deus. Eu não posso enumerar a bondade do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso enumerar de tão grande que é o nosso Mestre, de tão grande é. Aleluia. Nós não podemos mencionar e nem enumerar a grandeza do poder de Deus. Mas nós podemos se apegar, se aliançar com Jesus Cristo e dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, mas em Ti eu sou mais que vencedor. Em Ti eu posso caminhar. Deus, Ele está falando com pessoas nessa tarde. Ele está falando com pessoas que entram nessa live, no qual não teve uma noite boa ontem. Pessoas que não conseguiram dormir. Pessoas que não conseguiram nem sequer orar. Mas Deus está dizendo nessa tarde: eu sou Deus que posso te tirar dessa situação. Mas busca a minha face. Busca estar perto de mim. Busca ser obediente à minha palavra. Porque assim como Deus não abandonou Agar, a concubina de Abraão e de Sara, Deus não vai abandonar você. Assim como Deus não abandonou José dentro do calabouço, assim como Deus não abandonou, aleluia, o seu próprio filho Jesus na cruz do Calvário, Deus também não vai te abandonar. Querido, entenda uma coisa. Aprenda a suportar as aflições em Cristo. As aflições de Cristo. Eu estou dizendo as aflições de Cristo. Não são as aflições que nós adquirimos por conta de nossas atitudes. Eu estou dizendo atitudes de Cristo. Mas se você hoje vive alguma coisa que foi ocasionada por conta de uma atitude tua, por conta de algo que você fez e consequentemente sobreveio a ti esse momento, eu quero te aconselhar numa coisa. Confesse a Deus. Confesse a Deus o seu erro. E se você tiver as condições espirituais de ir até a pessoa e pedir perdão, faça. Se você não tem condições espirituais de ir, peça para Deus. Mas o importante é lembrar que Deus contempla a minha e a tua vida e que Ele sabe até onde podemos suportar. Hoje nós podemos gritar por socorro. Hoje nós podemos dizer que temos um Deus
hoje, eu estou falando hoje, não de época. Eu estou falando de hoje, momento, agora, do momento presente. Se você ainda não orou hoje, ore. Se você hoje não leu um versículo da Bíblia, leia. Se você tem uma congregação e está faltando culto, comece a frequentar os cultos. Porque você precisa ser fortalecido. E nós só podemos ser fortalecidos na força do poder da palavra de Deus. Se você disser para mim que você consegue vencer todas as suas lutas sozinha, eu vou te dizer que eu duvido disso. Porque nós somos tão pequeninos, nós somos tão frágeis, mas Deus nos sustenta com a destra da sua justiça. Tem pessoas, querido, que vivem chorando, que vivem angustiados e sofrendo. Mas nessa tarde, enquanto eu estava fazendo uma dinâmica para os jovens, hoje à tarde, que 4 horas vai ter ensaio, o Senhor falava para mim assim, ó: Ju, quando você for fazer a live, fala para uma pessoa que está ouvindo essa live: é tempo de me buscar com sinceridade. Na labaixo. Às vezes essa pessoa diz: Jesus, porque isso sempre acontece comigo. E Deus está dizendo para essa pessoa: se posiciona. Porque eu quero te curar. Eu quero te libertar, mas você não se posiciona. Deus está dizendo para uma pessoa nessa tarde: entra dentro do Santo dos Santos e me busca com sinceridade. Se entrega para mim com firmeza. Não fica oscilante, não. Sabe por quê, querido? Sabe por que muitos vivem frustrados diante da presença de Deus? Sabe por que muitos vivem angustiados mesmo frequentando a igreja? Sabe por que muitos vivem atribulados mesmo, aleluia, entoando louvores a Deus? Porque o seu coração, aleluia, ainda não reconheceu que Deus, o coração ainda não se derreteu diante de Cristo verdadeiramente. Eu sei que Deus está falando com pessoas agora. Eu sei que Deus está chamando a atenção de pessoas agora. Porque para você vencer essa luta que você está vivendo, é preciso, aleluia, um compromisso com Ele. É preciso que haja uma intimidade com Ele. Gaste tempo orando, querido. Gaste tempo lendo a Bíblia. Gaste tempo, aleluia, glória a Deus, jejuando. É preciso se preparar, porque nós estamos em guerra. E muitos estão sendo atingidos porque estão despreparados. Mas nessa tarde Deus está olhando para esse guerreiro. A diaconisa Lidiane diz algo interessante. O coração ainda não chegou no caminho quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado, querido? É um coração que tira toda a vestidura, toda a capa do ódio, da mágoa, do adultério, da prostituição, da mentira, do engano. Um coração quebrantado é aquele que se rasga verdadeiramente diante de Deus e diz: Deus, eu preciso ser modificado.
Eu preciso ser modificada. Um coração quebrantado, ele reconhece o seu estado pecaminoso. Um coração quebrantado, ele reconhece a sua pequenez, a sua necessidade de estar diante de Cristo. Reconhece que não é ninguém. Reconhece que não é nada. Reconhece que não consegue nada sem Cristo. Isso é um coração quebrantado e contrito. E a palavra diz assim no Salmo: a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resistirá, querido. Isso é muito forte. Talvez você tenha entrado apenas nos átrios do Senhor, mas nessa tarde o Senhor te convida a ir mais profundo. Nessa tarde o Senhor te convida a ir mais fundo na presença dele. Não queira viver apenas no superficial, não, querido. Desça as águas, se aprofunde, mergulhe. Deixa as águas do Espírito te cobrir nessa tarde. Deixa Deus te revestir de poder e glória. Deixa Deus arrancar essa mágoa que tem dentro de você. Deixa Deus arrancar essa ira. Deixa Deus arrancar, aleluia, essa tristeza, essa depressão, essa ansiedade que insiste em habitar dentro de você, tomando o espaço do Espírito Santo de Deus. Se Jesus está falando isso nessa tarde, querido, é porque Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Não é porque Jesus está te punindo. Não é porque Jesus está te envergonhando. Não, querido. Isso significa que Jesus se importa com a tua alma, com o modo que você está vivendo. Tem pessoas que vivem no superficial, quando na verdade Jesus quer o profundo. Jesus quer te entregar algo intenso. Jesus quer te dar experiências com Ele que vão te fortalecer de tal maneira que você jamais pensará em sair da presença de Deus. Aquele louvor que diz assim, ó: no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu refúgio, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Querido, isso é muito forte. Enquanto Jesus quer nos dar o profundo, nós se contentamos só com o raso. Enquanto Jesus quer nos dar o intenso, nós se contentamos com o superficial. Mas Jesus nos chamou para viver o sobrenatural dele. Aleluia. Eu me lembro que no começo da minha caminhada cristã, quando eu me converti, na minha antiga igreja lá no Rio de Janeiro, a minha primeira igreja, quando o ministério de louvor começava a entoar louvores, eu via muitos jovens chorando, muitos jovens se ajoelhando no chão, se quebrantando, se arrependendo dos seus pecados. E eu ali, enrijecida, irredutível, disse: para que isso tudo aí? Para que se ajoelhar? Para que levantar as mãos? Deus sabe os meus pensamentos. Eu não entendia a profundidade de quando você se entrega a Deus com sinceridade. Há um processo, querido. Há um processo que tem que ser feito em nós quando nós aceitamos Jesus.
Não adianta eu, Judilene, louvar o nome do Senhor, não faltar nenhum culto, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não adianta eu saber a letra de todos os louvores. Não adianta eu saber as cartas de Paulo. Não adianta eu saber os salmos todos, se o meu coração ainda não se dobrou diante da obediência a Deus. Primeiro o meu coração tem que se dobrar. Primeiro a minha carne tem que ser rejeitada. Primeiro a minha vontade tem que ser esmagada, para que o Espírito Santo de Deus, ele reine, ele faça a obra. Enquanto eu não dizer para o Senhor: Senhor, me lava, eu estou toda suja. E aí todo culto eu vi aqueles jovens se derretendo na presença de Deus. E eu dizia: meu Deus, eu não entendia. Mas o Senhor já estava trabalhando dentro de mim. E um dia eu perguntei para o líder dos jovens, que era uma irmã maravilhosa, cheia da unção de Deus. E eu disse: mulher, por que é que quando os louvores começam, esses jovens ficam chorando aí, ficam levantando os braços, abraçando uns aos outros? E ali ela dizia assim: Ju, ali é quando eles estão dizendo ao Senhor tudo que eles fazem de errado e pede ao Senhor para os encher. Ali, Ju, é o momento em que eles estão dizendo: Deus, eu guardo mágoa dentro de mim. Deus, eu ainda minto. Deus, eu ainda vejo vídeos pornográficos. Deus, eu ainda tenho raiva da irmã tal. Naquele momento que ela falou aquilo, eu disse: para que eles vão dizer aquilo se Deus já sabe? Aí ela falou: irmã Jude, o processo de reconhecimento de que somos pecadores e falhos é algo primordial em nossas vidas. E depois o processo da obediência é o essencial em nossas vidas. Se Jesus diz que quando bater-lhes numa face, ofereça outra. Se Jesus diz: se nos mandarem andar 1 milha, ande 2. Se Jesus diz: se tomam a tua túnica, lhe ofereçam também-lhe a capa. Quando Jesus diz, aleluia, que temos que perdoar 70 vezes 7. Quando Jesus diz que temos, aleluia, louvado e engrandecido seja Deus, que nos humilhar perante a presença dele e dizer: Deus, sozinha eu não posso. E reconhecer, aleluia, que é dependente de Deus. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. Obedeça a Jesus quando ele mandar você perdoar. É difícil, mas não é impossível. Obedeça quando Jesus disser que de uma mesma fonte não pode jorrar 2 águas. Que se você escolheu abençoar, seja abençoador, mesmo você sendo apedrejado. Se você escolheu seguir a Cristo, querido, entenda que vai haver momentos de espinhosos. Se você, aleluia, se você resolveu seguir a Cristo, entenda que as pedradas vão vir. Se você, aleluia, se você escolheu amar a Cristo e obedecê-lo, entenda que muitas das vezes você vai ter que se calar e deixar o Espírito Santo falar por você. Sabe por quê, querido? Quando Paulo vem dizendo que não é mais ele que vive, mas Jesus que vive nele, Paulo estava dizendo que ele não era mais o Paulo, que era Jesus que falava por ele, que era Jesus o dono dele.
que era Jesus o centro da vontade dele, que era Jesus aquele que sustentava ele. Querido, você tem que entender a diferença de adorar a Deus de boca e adorar a Deus de coração. Escolha adorar a Deus de coração, renunciando à sua carne, à sua vontade e deixando Deus, aleluia, se manifestar na tua vida, porque a partir do momento que você deixar Deus atuar por você, as coisas começarão a dar resultado. Mas enquanto você estiver dizendo: Deus, deixa que eu faço, não, Deus, deixa que eu falo, não, deixa, Deus, que eu vou, você vai continuar choroso, deprimido, angustiado. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quantas das vezes eu quis falar quando alguém mentia dizendo que eu tinha feito algo que eu não fiz? Quantas vezes o Espírito Santo diz: Ju, se cala que eu falo por ti. E eu tinha que me calar, porque eu sabia que se eu fosse falar, eu ia desandar tudo. Mas se Jesus falasse por mim, oh, aleluia! Aprenda uma coisa, querido. Deus cuida de mim e de você. Não é preciso abrirmos a nossa boca para nos justificarmos. Não, não foi assim não. Não. Deixe Deus falar por você. Esses dias eu tenho vivido umas experiências muito loucas com Cristo. Tem uma irmã aqui que eu admiro muito. E eu sempre peço louvores a ela. E ela me mandou um louvor da Luma Eupídio, acho que é isso, que se chama Venho a Ti. E eu botei esse louvor na minha caixinha de som. Eu já escutei esse louvor mais de 15 vezes. Mas antes de ontem foi diferente. Eu estava cozinhando, escutando louvores, esse louvor, quando o Espírito Santo me tomou de um jeito. Querido, você tem que entender. Você tem que entender quem é você diante de Cristo. Você tem que entender. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu estava ouvindo os louvores, eu comecei a chorar. E eu já tinha escutado esse louvor mais de 15 vezes, como eu disse. Mas eu nunca fui tocada daquela forma. Eu nunca fui tocada daquela forma. E ali eu comecei a ver, olhar para dentro de mim e ver que eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém sem Cristo. Não adianta, querido. Não adianta. Não adianta eu dizer que sou feliz sem Ele, que eu não sou. Não adianta dizer que o meu casamento vai bem sem Cristo, que ele não vai. Não adianta dizer que os meus filhos vão ser bênçãos sem Cristo, porque não vão. Não adianta dizer que eu vou vencer as minhas lutas sem Cristo, porque eu não vou. E ali eu comecei a ver a minha dependência nele. E ali eu comecei a agradecer por Ele me amar, por Ele cuidar dos meus filhos, do meu marido, por Ele cuidar de mim, da minha parentela, dos meus irmãos, por Ele cuidar de você que está ouvindo essa live. Naquele exato momento, eu comecei a dizer: Jesus, o que seria de mim sem a Tua presença? E ali, ouvindo aquele louvor,
eu dizia: me ajuda a ser melhor. Me ajuda a ser mais parecida contigo. Me ajuda a fazer a tua vontade e o teu querer. Me ajuda a fazer a tua obra. Me ajuda a ter sabedoria para guiar os jovens que o Senhor colocou nas minhas mãos. Me ajuda a ser mais obediente ao meu pastor. Me ajuda a ser mais amável com os meus irmãos. E ali eu fui dizendo para o Senhor o que eu sou. Eu não sou ninguém, querido. Sem Cristo, eu não sou ninguém. Mas nele, eu posso todas as coisas. No meu amado Rei da Glória. Eu espero que nessa tarde você aprenda a dizer a Jesus o que você é diante dele. Comece se humilhando a ele, dizendo: Pai, eu preciso de ti. Começa confessando a ele aquilo que está guardadinho dentro de você, mas que está te corroendo por dentro. Deus, ele pode pôr a mão dele poderosa e arrancar de lá aquilo que faz você se angustiar, aquilo que faz você chorar, aquilo que faz você se desesperar. Jesus, ele pode entrar agora. Eu estou dizendo agora, querido. Ele pode entrar agora dentro de você